pequeninos de Jesus! Olá, povo de Deus! Hoje é dia de homenagem! Isso mesmo, tia Marcinha está aqui para homenagear as mamães! E é com muita alegria! É isso mesmo! E hoje, nesse vídeo, nós vamos aprender com as mamães da Bíblia. E essa será uma homenagem da tia Marcinha para todas as mamães do mundo. Então vamos começar a falar de algumas mamães da Bíblia. E a primeira mamãe que nós vamos aprender com a história dela é a mamãe Joquebede. Joquebede teve fé e coragem. Não temeu a hostilidade do rei no seu decreto maligno de matar todos os bebês hebreus. Confiou primeiramente no seu Deus, o Todo-Poderoso. Cuidou de seu bebê e, quando já não era mais possível escondê-lo, colocou nas águas sob os cuidados do Senhor e confiando que ele o salvaria. Mães corajosas confiam na proteção e no zelo de Deus pela vida dos nossos filhos, entregando-os diariamente ao seu soberano cuidado. Deus cuida e guia a vida de seus filhos, segurando-os nas suas fortes mãos. A história dessa mãe passa-se no contexto familiar de Sara e Abraão. Agar era uma estrangeira egípcia e servia à família. Em relação à maternidade, teve duas atitudes negativas. Foi orgulhosa e incrédula. Primeiro, sendo uma simples escrava, por determinação da sua senhora, iria lhe servir como uma barriga de aluguel para o casal impossibilitado de ter filhos. Contudo, quando Agar percebeu que tinha engravidado, viu aí uma grande vantagem. Sentiu-se a superior à sua senhora e passou a ofender e a menosprezar Sara, que era estéril. O segundo erro de Agar foi se esquecer da promessa recebida pelo anjo do Senhor, junto a uma fonte no deserto, sobre o futuro do seu filho Ismael. Ela não confiou nessa promessa de Deus e, quando lhe sobreveio uma grande aflição, caiu em desespero. Deus interveio mais uma vez, mostrando a Agar um poço de água, trazendo-lhe à memória o que já lhe havia sido prometido. A despeito dos seus erros, Deus não a abandonou como pessoa. Este é o exemplo de Deus que ama a todos. É exemplo de mãe que criou seus filhos sozinha. É exemplo de uma mãe que criou seus filhos sozinhas, confiando na promessa de Deus. Sua experiência de vida nos ensina que Deus supre todas as nossas necessidades, socorre nos momentos de aflição e dirige a nossa história. Sara foi mãe em fase muito avançada de vida. Aos 90 anos de idade, foi uma mulher que superou suas adversidades, confiando que Deus era fiel às suas promessas. Embora fosse estéril, creu que Deus poderia fazer dela mãe de nações. Contudo, as mães na Bíblia também não são perfeitas. Lemos que, num dado momento da sua vida, Sara ficou muito ansiosa e tomou uma atitude precipitada, recorrendo à sua serva Agar para ter filhos através dela. Na cultura daquele tempo, a esterilidade feminina era considerada uma grande desgraça para a família. Assim, vendo que os anos passavam e as chances de poder gerar um filho se definhavam. No entanto, apesar desse deslize, Sara creu que o soberano Deus tem o poder para fazer grandes milagres. Deus prometeu e cumpriu. Finalmente,
Depois da amarga experiência, Sara reconheceu que somente o Senhor poderia conceder-lhe a felicidade de gerar um filho naquela idade. Ana. A história de Ana nos mostra que ela era uma mulher temente a Deus. Mesmo assim, a sua vida não era fácil. Ana sonhava em ter filhos, mas era estéril. Naquele tempo em Israel, a esterilidade feminina era considerada um castigo de Deus e uma desonra para a mulher. Além dessa decepção, Ana era constantemente humilhada pela sua rival Penina, que tinha muitos filhos. Ana é um dos grandes exemplos de fé e oração na Bíblia. A atitude dessa mulher demonstrou uma fé genuína no amor e no poder de Deus, com a fervosa e fervorosa oração. A viúva e o azeite. A viúva que fez um apelo a Eliseu fora casada com um dos profetas do Senhor. Seu marido morreu, deixando a viúva com seus 2 filhos, desesperada, desamparada e endividada. Seu apelo era urgente, pois os credores viriam em breve para levar seus 2 filhos como escravos. A separação iminente dos seus filhos era demais para ela. A primeira coisa que Eliseu disse à viúva foi: dize-me o que tens em casa? Em seu desespero, para não deixar os seus filhos morrerem de fome ou serem levados como escravo, ela buscou ajuda em Deus. Eliseu mandou a mulher pedir emprestadas várias vasilhas vazias. Os limites do milagre que Deus podia realizar não foram estabelecidos pelo Senhor, foram determinados pela fé e obediência da viúva. Depois de buscar as vasilhas e dentro de sua casa, a viúva encheu uma vasilha após a outra, até que todas as vasilhas emprestadas estavam cheias de azeite. Ela demonstrou fé suficiente e o seu Senhor a honrou e supriu o suficiente que ela precisava para viver o resto de sua vida. Uma mãe viúva desamparada, que se preocupou e buscou ajuda para os seus filhos, com muita fé em Deus, e o milagre aconteceu. Maria foi, sem dúvida, a mãe mais importante de toda a Bíblia. Foi uma mãe elogiável. Não porque fizesse algum mérito em si mesma, ou porque fosse melhor que as outras mães, mas por causa da importância do seu filho, Jesus Cristo. Se considerarmos o privilégio tal que ela teve em ser escolhida para participar na vinda do Salvador ao mundo, podemos concluir que Maria foi a mãe mais relevante em toda a história. Que graça maravilhosa poder carregar no ventre e depois nos braços o maravilhoso Filho de Deus, não é mesmo? Nossa mãe. Antes mesmo de nascer, já sentimos o amor e carinho da nossa mãe. Quando abrimos nossos olhos pela primeira vez, sua face foi tudo o que vemos. Ela estava chorando e sorria ao olhar para nós. Ela consegue constranger como ninguém quando diz aqueles apelidos melosos na frente da escola, mas também nos defende entre unhas e dentes daqueles que ousam nos magoar. Ela tem 2, 3 ou até 10 filhos, mas o seu amor transborda para cada um, pois ela é plena, ela é guerreira. Desde cedo aprendeu a lutar. Chora escondido quando não aguenta, mas faz de tudo para manter-se forte para você. Parabéns, mamães!
bênçãos sobre a vida de cada uma de vocês.